O salário médio de quem se forma na universidade vem despencando ao longo dos anos. Dá só uma olhada nesse gráfico divulgado pelo próprio IBGE, que demonstra que, cada vez mais, fazer uma universidade se torna algo irrelevante quando se fala em mobilidade social. A política construída principalmente no governo do PT, lá no início, quando Lula foi eleito pela primeira vez, fazia até muito sentido. Vamos dar mais acesso à educação a toda a população e isso lá na frente vai reverter em um aumento da produtividade do trabalho, em um aumento da quantidade de pessoas que tenham uma possibilidade maior de se desenvolver profissionalmente a partir da formação ou do diploma universitário. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque a política construída pelo PT foi completamente equivocada quando ela tem um equilíbrio com o que foi feito com o produtor nacional, com o empreendedorismo aqui no país. De alguma maneira, a gente acreditou que só dar acesso e sair distribuindo diploma para as pessoas faria com que o país tivesse uma produtividade maior e um desenvolvimento maior. E isso não é verdade. Da mesma maneira que a gente escutou o PT falar sobre isso, a gente também escuta desde lá do primeiro governo do PT, para ser sincero, desde quando o Lula começou a se candidatar, essa política do nós contra eles, do empresário ser algo ruim, de que produção não é algo bom, que é muito melhor você dar o seu dinheiro em imposto para o governo e o governo vai te dar alguma coisa. Só que essa política de ceifar o empreendedorismo aqui no Brasil acabou não ajudando a acompanhar esse aumento da demanda por essas pessoas. Então o camarada ia lá, se formava em engenharia, começou a ter acesso a todo mundo em fazer engenharia e tudo mais. Só que quando ele se formava, cadê as indústrias crescendo no Brasil? Não tem. Estão sendo sufocadas com carga tributária, estão sendo sufocadas com burocracia, com protecionismo, com se fechando para o mundo, com amigos do rei que pegam dinheiro mais barato lá no governo e acabam quebrando os menores. Então a política de produção nacional, de desenvolvimento de mercados, não acompanhou. E aí, todo mundo que fez universidade acabou gerando uma quantidade enorme de pessoas com um diploma na mão, mas não tem aonde trabalhar. Então, se você está num país em que isso acontece, a oferta de pessoas com diploma na mão vai ficar muito grande. E aqui é uma regra econômica muito conhecida, de oferta e demanda. Quando você tem muita oferta de alguma coisa, o preço dessa coisa vai cair. E qual é o preço do trabalhador? É o seu salário. Então, se antes eu tinha bastante advogado e agora eu tenho uma enxurrada de advogado no mercado, naturalmente o valor do advogado vai cair. A mesma coisa com o mercado de economista, eu sou um economista, ou de engenharia. As faculdades especificamente que são só CUSP e GIS, né, como falava um professor meu do colégio, né, o professor Júlio de Biologia, lá do Colégio Marista São José, né, que é um professor muito legal que eu tive, ele falava sobre isso. Há aulas que é só cuspe e giz. O professor só precisa escrever no quadro e você anotar a matéria. E é o caso da economia que eu fiz, direito, sociologia, relações internacionais. Quando você já vai para engenharia, para química, para física, que depende de laboratório, grandes investimentos, ou a própria medicina, a biomédica no geral, o custo dessa universidade é maior. Então você, obviamente, vai ter uma dificuldade maior em formar pessoas, então sofreram menos. Mas quando você olha para essa parte de administração, sociologia, letras, tudo isso que é muito fácil, inclusive você fazer um EAD, um ensino à distância, esse negócio explodiu. Então o grande problema que o Brasil tem hoje não é questões de universidade, é questões de você conseguir fazer com que o investimento na educação seja razoavelmente coerente com o que o Brasil precisa. E essa construção fantasiosa em cima de um diploma, né, ela é muito específica aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país mais desenvolvido que a gente, que tem muito mais produtividade, produção, eles olham muito mais o empreendedorismo como uma alternativa. É normal um americano, às vezes, fazer a faculdade, ou largar a faculdade, ou nem fazer a faculdade e desenvolver alguma coisa, um produto, uma empresa. Isso para eles é muito comum. Para a gente isso é incomum. Porque, de novo, nós somos um país da burocracia, da dificuldade, da corrupção. Empreender aqui no país é um inferno.
Então, muita gente, e eu me incluo numa delas, tá? Eu nem cogito empreender aqui porque eu sei que vão ser muitas e muitas e muitas horas sem dormir, trabalho pra caramba, e no final do dia, os próprios governantes aqui no país, os deputados, senadores e um bando de gente aí da esquerda principalmente vai estar te chamando de vagabundo, de não sei o quê, de burguês. A maior parte dos empreendedores do Brasil é todo mundo ferrado, ganha R$ 3.000 por mês. A maior parte dos caras que são empreendedores no Brasil tem esse salário. E aí qual é a alternativa? Ah, vamos pegar um diploma, porque isso também virou uma coisa. Não, meu filho é um engenheiro, meu filho é um não sei o quê. E aquilo acabou entrando na fantasia do brasileiro como algo que te colocaria num patamar de sucesso profissional. E isso não é verdade. Hoje, sendo muito mais, sendo bem honesto, inclusive, se você tem um segundo grau técnico bem feito, a possibilidade de você ganhar mais dinheiro do que quem se formou na universidade é muito grande. Então, se você tem essa massa gigante agora, pegando o seu canudinho do terceiro grau, chega no mercado de trabalho e não resolve nenhum problema, para e pensa, galera. Imagina se você é uma pessoa hoje da periferia, que cresceu com dificuldade, que, de todas as regiões do Brasil, isso com certeza existe muito. Aí você foi, passou lá, fez o seu ProUni, ou passou na Universidade Federal, fez Relações Internacionais. Beleza, foi lá na formatura, se formou, aquela dificuldade, né? O seu pai te levou lá, foi um momento super bonito. Mas ok, você que cresceu na periferia, você foi com um canudo de Relações Internacionais, que problema você resolve? É isso que o mercado vai te perguntar no final do dia. O que o mercado pergunta para todos nós no final do dia é o seguinte: que problema você consegue resolver para mim? Hoje, uma pessoa que faz um técnico em telecomunicações ou no petróleo, ou sei lá, em um soldador, uma pessoa que tem uma aptidão técnica muito melhor, é provável que ela tenha um sucesso profissional maior. Então, quando foi feita essa enxurrada de distribuição de diplomas por aí, também houve esse desequilíbrio. A gente está produzindo um monte de gente com canudo embaixo do braço que não serve para nada. E aí essa pessoa acaba caindo no mercado em que ela não tem necessidade de ter, inclusive, aquele diploma. Não desmerecendo quem dirige Uber. Mas para você dirigir um Uber, você não precisa se formar em engenharia. Você não precisa se formar em, sei lá, em economia, como eu me formei, ou administração. Você não precisa disso. Ou para fazer uma entrega de iFood. Então, se você quer que as pessoas se desenvolvam mais, você precisa essencialmente desenvolver a produção nacional. Tem que ter mais indústria, tem que ter mais comércio, tem que ter mais pesquisa, desenvolvimento. E isso a gente não investe. A gente continua sugando o dinheiro de quem produz, jogando esse dinheiro lá para Brasília, e Brasília fica dando esmola para a população, porque é sim esmola. É fundamental a gente distribuir todos esses bolsas que vocês conhecem. Mas se a distribuição disso se torna uma prática de governo, o país uma hora não aguenta. E aí a gente está nessa situação que a gente está hoje. A gente tem um monte de gente segurando o canudo e não sabe propriamente o que fazer com ele.